Bolsa no Brasil atinge máxima histórica. Isso e mais agora aqui no Morning Call, 15 de 1 de 2026. Pessoal, bora lá. Max Braga por aqui. Entender então por quê e outras coisas, o porquê a Bolsa atingiu todo esse volume e o que esperar daqui para frente, entre outras notícias. Bora lá. Bom, vamos começar então com o dado de ontem que era esperado, os dados de produtor, de inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. Eles vieram ok, um quadro bem mais benigno, dentro do que foi projetado pelos analistas, já como diria, dentro das expectativas. E esse acaba reforçando lá a percepção de pressões inflacionárias mais moderadas nos Estados Unidos. Isso é bom, tá? Pode beneficiar para um eventual corte de juros nos Estados Unidos, que, de novo, né, pessoal, isso orienta o mundo, tá? Nesta quinta, inclusive, a produção industrial da zona do euro será divulgada relativo a novembro. Aqui no Brasil, o foco de divulgações é sobre os dados de venda no varejo de novembro e que pode trazer aí novas sinalizações de consumo aqui para o Brasil, tá? Os mercados acionários de ontem, então, sim, lá fora encerraram em queda. Aqui no Brasil foi bem diferente, a gente já vai falar sobre isso. O pregão, então, lá fora, Dow Jones caiu 0,09, S&P 500 apresentou uma queda de 0,53% e a Nasdaq fechou com 1% de queda. Aqui no Brasil, disparou, tivemos um encerramento em alta de 1,96% aos 165.146 pontos, recorde total na Bolsa Brasileira, primeira vez que fecha nesse número, já tinha tocado dentro desse, chegado ali no 160, mas a 165, mas a primeira vez que de fato fecha dentro desse número. E há aqui uma série de conjunto, né? Uma série de conjunto é legal, né? É uma série de coisas que chega a fazer esse cenário benigno, assim, por se dizer, na Bolsa do Brasil, né? Ontem, por exemplo, existiram alguns fatores relevantes, né? A Vale acabou subindo, disparou mais de 5%, cerca de 5%, 4 e pouco, depois da questão minério de ferro na China. Também tivemos ali outras entradas de mercado que favoreceram a gente, entrada de dinheiro estrangeiro também, né? O volume financeiro somou 65,5 bilhões e também vencimento de opções, então isso também colaborou, né? E também a parte de pesquisas eleitorais, onde os números estão se desenvolvendo nesse momento, fizeram parte também ali desse fôlego a mais para a Bolsa. Mas eu aí, entendo e vejo isso já há um bom tempo. Tem uma questão muito interessante que vem acontecendo no Brasil, que é a precificação de uma possível queda de juros nesse ano. Então, aparentemente, não só os estrangeiros já estão enxergando isso, mas também os próprios brasileiros estão começando a fazer os investimentos em bolsa antes de que esteja tudo nas máximas e que o ciclo vire. Então acho que esse ciclo de inflação ele deve ser muito importante, e a queda de juros também para a continuidade dos números de bolsa. Então a gente tem realmente aí um cenário de otimismo para 2026 investimentos de bolsa. E aí, até para destacar aqui para vocês uma tese, né, do Itaú BBA. Essa tese está lá no site da Infomoney, vou deixar o link aqui na descrição, que se baseia ali, no caso, em 4 cenários, 4 pilares para esse otimismo da Bolsa, né, assim por se dizer, no ano de 2026. Bom, vamos lá. O primeiro cenário, global favorável. É o início de ciclo de corte de juros pelo Fed, a gente vem repetindo isso amplamente, deve trazer maior fluxo de mercado para mercados emergentes. E a perspectiva de flexibilização monetária também deve melhorar,
inclusive o ambiente macro e fiscal. E aí, por que disso? Com a queda de juros nos países desenvolvidos, passa a ser menos interessante para o investidor investir em risco, né, que paga menos talvez, ou em renda fixa por lá, que vai pagar menos também, frente aos emergentes. Então, acaba trazendo dinheiro para os mercados emergentes, que possuem um pouco mais de risco. Bom, o segundo pilar é uma avaliação atrativa, que o Brasil está negociando abaixo da média dos emergentes, apesar do prêmio em relação ao histórico. E é fato, quando você olha os números de múltiplos de muitas empresas e da bolsa, eles ainda estão negociando abaixo da média dos seus pares. E pares aqui a gente está falando de bolsas de emergentes também. Tá? Então isso é de fato. E o terceiro ponto é uma visão levemente positiva para o crescimento dos lucros, com a aceleração das taxas de 2 dígitos para empresas domésticas, impulsionadas por juros mais baixos. Mais uma visão ali em relação aos juros. Em quarto lugar, o Itaú BBA, então o banco destaca o baixo posicionamento em ações no mercado local, com alocação em renda variável retornando a níveis observados em 2017, vejam bem. Apesar do mercado que se encontra, em um território de sobrecompra no curto prazo, que é o nosso território. Então, o principal risco para toda essa tese segue sendo o cenário fiscal doméstico, vai ter ano de eleição, etc. Então, essas são as visões do Itaú BBA para a Bolsa nesse ano, né? Os pilares. Bom, chegamos ao dia de hoje, então, índices futuros operam mistos nessa quinta-feira, nova rodada de negociações ali entre Donald Trump, né, Estados Unidos e Dinamarca devem acontecer sobre a Groenlândia. As reuniões que tiveram agora não falharam, não teve, ficou como, abre aspas, desacordo fundamental, então segue essa preocupação. E também instituições financeiras como Goldman Sachs, Morgan Stanley e BlackRock fazem as divulgações de seus resultados agora, nesta quinta-feira, e temos também os pedidos semanais de auxílio-desemprego. Então, os petróleos também estão se desvalorizando, depois de que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que o Irã garantiu que não vai mais executar protestantes, manifestantes, onde ainda continuam ocorrendo os protestos. Na noite da quarta também, ontem, Trump também colocou uma tarifa de 25% sobre determinados semicondutores. Então segue ali a saga das tarifas, mas também tem algumas exceções. O objetivo dele, claro, sempre fortalecer a cadeia de suprimentos tecnológicos dos Estados Unidos. Enfim, vamos a isto. O desempenho, então, hoje começa mais ou menos misto ali, S&P 500 0,08 negativo, Dow Jones Futuro, perdão, S&P Futuro 0,11 positivo, Nasdaq Futuro 0,32 positivo também. Os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam mistos, o destaque ficou com o índice KOSPI na Coreia do Sul, que também subiu lá 1,58%, e acabou atingindo um recorde histórico também aqui como na Bolsa Brasileira, e os investidores inclusive avaliando ali as decisões de política monetária do Banco da Coreia, que manteve a taxa de juros por lá em 2,50%, e tudo em expectativa ali, em linha com as expectativas, tá? Xangai então caiu um pouquinho, 0,33%, Japão caiu também, realizando lucro, tá bem alto o negócio lá, 0,42%. Em Hang Seng, lá em Hong Kong, 0,28%. Na Índia ficou fechado devido a um feriado. E na Austrália também subiu um pouquinho, 0,47%. Nos mercados europeus, operam em alta, enquanto os investidores analisam as últimas notícias ali, geopolíticas, etc., sobre a Groenlândia, Dinamarca, etc., e
Da parte europeia, né, foi dito ali a uma rede de televisão, a CNBC, que por um funcionário dinamarquês após o encontro, que embora não foi um bom encontro dessa vez, os dois lados continuariam dialogando. Então, enfim, né, pode sair alguma coisa disso, hein? Na frente dos dados, no caso, né, o PIB do Reino Unido de novembro foi acima do esperado, 0,03, era previsto 0,01, então isso é bom para o mercado. Bom, o estoque 600 agora opera 0,28% de alta, a Alemanha 0,11% de queda, no Reino Unido cai um pouquinho também, 0,08%, na França sobe 0,66, ou 0,06, perdão. E na Itália o MIB sobe 0,27. O preço do petróleo operam em queda, como já disse antes, depois dessa questão aí do Irã, né, sinalizou que pode adiar um ataque. Então, tudo por conta que ele teria recebido garantias de não execuções de manifestantes, tá? E as cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, a queda na produção chinesa e também teve bons dias de alta, né? Bom, também vamos lá aos números. Petróleo Brent então cai agora forte em 3,13%, 64 dólares e 44 centavos o barril. O minério de ferro lá na Bolsa da Lian também caiu expressivamente, vai 1,03%. E o Bitcoin também teve um dia de queda. Tem agora, nesse momento, né, está operando em 1,27% de queda aos 96 mil dólares, 314 cada unidade. Tá? Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo, né? Mas é isso aí. Tinha bastante informação, principalmente sobre a nossa bolsa. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe sua curtida e, claro, nos vemos aqui no Morning Call amanhã. Um abraço, bons negócios, tchau.